gente. Olha lá. Tava aqui meditando, orando e pedi para o Senhor me dar uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu nessa noite foi Provérbios capítulo 15, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você tiver algo para falar, você mede no que você vai falar, porque uma palavra é pior do que um tapa. O versículo 2 diz: a língua dos sábios adorna sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. E a língua é um ser peçonhento que, se você não vigiar, você destrói uma pessoa. Você faz com que, se essa pessoa não estiver com seu autoestima, né, com seu espírito forte, essa pessoa vai desanimar, porque essa pessoa não está preparada para ouvir uma palavra, né, mal, uma palavra, né, que a pessoa, que o ser não vigia, e lá ele lança aquela palavra, né, e você tem que vigiar na palavra que sai da sua boca, porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, o versículo 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar. E, querido, deixa eu falar para ti, não faça algo na cidade que você... Não faça algo em uma outra cidade querendo fugir da cidade que você está. Aí você vai para uma outra cidade e fazer algo escondido, porque é engano, né? Muitas das vezes o ser humano, ele se engana, né? Porque os olhos do Senhor, como o versículo 3 diz, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, os olhos do Senhor estão em Salvador, está em Irará, está no estado de São Paulo, no estado de Rio de Janeiro, está em todo lugar, contemplando sim os maus e contemplando os bons, porque o Senhor, ele contempla, o Senhor, ele vê o que está oculto, o Senhor, ele vê o que esconderia o seu coração. Então, o que você fizer, independente do que você fizer, você precisa vigiar, né? Orar, porque cada passo que você dar, o Senhor, ele vê, o Senhor, ele te observa. Eu vou contar um caso, né, que eu estava saindo de casa. Aí, quando eu olhei assim, eu vi uma nuvem, assim, algo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Quando eu olhei assim para o alto, eu senti algo diferente. Eu falei, meu Deus, Jesus que está me observando. Aí eu falei, meu Deus, que sensação maravilhosa é você saber que existe um Deus, né, querido, que olha para ti, que te observa, que te protege, que te guarda, e que você não anda sozinho, porque o Senhor, ele anda contigo. Muitas das vezes, sim, sentimos falta de uma pessoa para andar ao nosso lado, bem verdade é, porque ninguém anda só. Porque o homem não nasceu para viver só, e a mulher, quando eu digo homem, ambos, homem ou mulher, não nasceu para viver só. Porque eu, Senhor, farei uma disjuntora, né, para estar ao lado do seu varão, né, porque bem é que o Senhor, ele fez da costela de Adão, o Senhor, ele criou, né, uma disjuntora. Então, o Senhor, Jesus, ele irá criar um homem de Deus, ou você que está esperando no Senhor uma varoa, o Senhor, ele vai preparar para ti. Você crê? É no momento certo, é na hora certa. Então, o versículo, eu já vou para o versículo, eu vou até o versículo 8. Uma língua saudável é árvore, e você, quando é árvore de vida, uma árvore quando ela está saudável, uma árvore quando ela está
ela se torna uma árvore quando ela é cuidada, quando vem aquela chuva maravilhosa, que aquela chuva, né, molha aquela árvore, que aquela árvore logo ela brota e ela começa a dar os seus frutos no seu tempo. Isso é uma coisa mais, isso é algo maravilhoso. É você esperar o tempo de Deus, mesmo sabendo que está doendo, né? Porque dói esperar o tempo do Senhor, né? Mas você tem que esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o seu tempo. No tempo certo vai acontecer. Então suporta o processo. Ainda alguns minutinhos eu estava falando, Senhor, eu acho que Senhor, tá difícil para mim. Senhor, mas o Senhor ele diz, né, eu seguro nas tuas mãos. Né, o Senhor ele diz, tá difícil, suporta. Tá difícil, vá orar. Tá difícil, se humilha. Chora na presença do Senhor, porque o Senhor enxuga de ti as suas lágrimas, suplo as suas necessidades. E lá o versículo. E você perseverar, né? É importante você perseverar, porque quando você persevera, o Senhor, o Senhor, ele vê o seu sacrifício, vê que você esperou o tempo certo, vê que você esperou e você não se desesperou, mas sim quando você espera, você alcança a bênção do Senhor e alcança uma bênção recalcada, sobre medida, uma bênção, né? Cheia de sonhos esperados, sonhos conquistados, porque você vai dizer, né, meu Deus, eu chorei, eu sofri, eu passei momentos sozinha, mas valeu a pena, porque o Senhor, ele conhece o seu coração e ele esconde, e ele quebranta, né, o espírito. E no momento que você está fraca, você está forte no Senhor. O versículo 5 já diz: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Então, o tolo, ele não espera o tempo de Deus. O tolo, ele quer agir com sua própria vontade, ele quer agir com seu próprio braço. Mas você que está esperando no Senhor, você será bem-aventurado. Você será bem. Você receberá a bênção do Senhor. E lá vamos para o versículo 6, que diz: na casa do justo há um grande tesouro. Na casa do justo há um tesouro. Tesouro é esse que. Tesouro é esse que você espera, você recebe um tesouro. Sabe que tesouro? É, é você não negar a cruz, é você perseverar e não passar na frente de Deus. É você buscar com confiança, sabendo que o melhor do Senhor está por vir. E você não terá perturbação, mas sim alcançará a paz do Senhor. E você receberá o fruto que o Senhor ele vai lhe conceder. E esse fruto não haverá perturbação, porque Deus ele contemplou e Deus viu o seu sacrifício. O versículo 7 diz: os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Então, os lábios sábios, ele derramará o conhecimento. Então, seus lábios vai fluir conhecimento, frutos, palavras de bênção, palavras de conforto, palavras de edificação e não palavras más. Então, o versículo 8 já diz: o sacrifício dos ímpios é a abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, o sacrifício dos ímpios é abominação, Senhor. O ímpio
faz sacrifício, mas o Senhor, ele não, o Senhor se agrada de sacrifícios, mas o sacrifício quando é no Senhor é melhor. O sacrifício quando é no Senhor é agradável. O sacrifício, o Senhor ele gosta de sacrifícios de oração, sacrifício de meditação, sacrifícios de para que você possa ser bem-aventurado, para que você possa ser contemplado pelo Senhor. O Senhor ele quer ver o seu sacrifício. E assim eu vou estar orando. Maravilhoso e poderoso Jesus. Deus, eu glorifico o nome do Senhor Deus. Deus, eu exalto o nome do Senhor. E eu agradeço, Jesus. Meu Deus, eu lhe peço por nessa noite, porque essa foi a palavra a qual o Senhor ministrou ao meu coração. Para que, Senhor, essa pessoa, Jesus, que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que ela possa guardar, que ela possa, Senhor Jesus, compartilhar, meu Deus. Que ela possa, Senhor, porque é uma palavra, Senhor, frutífera. É uma palavra, Jesus, que edifica, Senhor Deus. É uma palavra, Senhor, em onde o Senhor Jesus, ela não vai alimentar a sua carne, mas vai alimentar, Deus, o seu espírito. Senhor, essa pessoa que está sedenta, Senhor, faz com que, meu Deus, ela consiga, Senhor, que essa mensagem, Jesus, possa alcançar, meu Deus, esta pessoa, Senhor. Jesus, eu lhe peço nessa noite, meu Deus, porque a paz, Senhor, que excede, Jesus, todo entendimento, Deus, esteja, Senhor, sobre esta pessoa, Deus. Eu lhe peço, Senhor, eu glorifico, Jesus, o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, meu Deus, e o Senhor não mudou. Amém.